Tu já parou pra pensar que a maioria das pessoas estão correndo atrás das mesmas coisas e no fundo elas nem sabem o porquê que elas estão fazendo isso? Eu prestei atenção nisso assim com mais detalhes nesses últimos dias, né? Com esse hype todo aí na internet de morango do amor, até mesmo aqui na minha região, né? Eu vi todo um movimento do pessoal querendo saber o que era esse morango do amor. Claro que o que eu vou falar aqui é a respeito de efeito manada. Esse morango do amor é só um exemplo, né? Mas se tu parar pra prestar atenção, a grande maioria das pessoas, elas seguem tendências, elas seguem opiniões, questões de vestimenta e outras coisas. Mas será se elas seguem só porque tá no hype, porque tá em alta, porque é uma tendência ou é porque elas realmente gostam daquilo? Então assim, nesses últimos dias com esse negócio aí com esse hype todo de morango do amor, eu vi que a galera tava doida, doida atrás desse morango do amor pra saber o que era. Eu honestamente, não tô querendo dizer que eu sou especial e diferentão não, mas eu sou um tipo de pessoa que sempre na vida, eu não tô dizendo que eu nunca segui uma opinião ou questão de vestimenta, conduta, eu não tô dizendo que eu nunca segui isso. Só que eu sou do tipo de pessoa que eu analiso, eu filtro as coisas, eu consigo separar o que de fato vai servir pra mim, o que não vai servir, o que de fato eu quero, o que de fato eu não quero. E aí eu sempre fui assim alguém que geralmente vai contra o que a maioria tá fazendo, certo? Eu sempre fui do contra, digamos assim. Se a maioria das pessoas fazem tal coisa, eu procuro fazer o contrário. Porque eu nunca gostei de andar muito em, sabe, seguir o que a maioria faz. E aí com esse hype do morango do amor que teve aí esses dias nas redes sociais e aqui mesmo na região eu vi toda uma movimentação em volta disso, eu fiquei me questionando, será que as pessoas realmente fazem isso porque elas querem, porque queriam conhecer, porque elas gostam? Ou elas realmente só estavam seguindo a manada, seguindo uma tendência, uma trend, né, como a gente fala. E aí eu fiquei me questionando, será se essas pessoas, né, que seguem essas tendências, será se elas realmente sabem por que elas estão fazendo isso? Por que elas estão seguindo isso? Por que elas seguem as opiniões que elas veem na internet, as influências, as trends, as condutas? Será se aquilo realmente é ela ou ela está simplesmente sendo influenciada, sendo levada pelo pensamento e pela opinião de outras pessoas? Aí a gente fica se questionando, né? Será se nós somos realmente livres? Será se as pessoas são realmente livres? Será se elas são realmente elas? Ou elas só são um resultado daquilo que elas veem no celular, né? Nas redes sociais que influenciam elas a fazerem aquilo? Muitas vezes a pessoa nem sabe por que que ela está fazendo, por que que ela faz aquilo. Ela realmente quer aquilo, ela realmente gosta daquilo. Será se aquilo realmente é certo para ela, faz bem para ela? Então a gente está cada vez mais perdendo, né? Eu consigo ver assim que as pessoas estão perdendo o senso crítico, a capacidade de analítica, né, de analisar as coisas, a capacidade de pensar por si só, de formar sua opinião própria. E as pessoas estão perdendo essa capacidade e estão simplesmente seguindo o que os outros, os influenciadores, o que as pessoas que têm mais audiência, mais visibilidade impõem, falam, elas simplesmente só seguem, né? É o efeito manada, o famoso efeito manada. E aí a grande questão é que se tu faz o que a maioria faz, obviamente tu também vai colher as coisas que a maioria colhe, né? Eu não tô aqui querendo cagar regra pra ninguém. Eu não sou um exemplo de ser humano,
tá? Eu não sou um ser humano excepcional. Cada um faz da vida o que quer e o que acha certo. Mas o que eu tô fazendo nesse vídeo aqui é levantando um questionamento. Se, assim como eu, tu também para analisar essas coisas assim, se questiona, se pergunta sobre, sabe, o que as pessoas geralmente fazem, né? Seguem tendências, trends, seguem a opinião, pensamentos de outras pessoas e só faz como um boneco, né? Uma marionete. A questão é que o ser humano ele tem essa tendência perigosa de fazer o que a maioria faz, né? De seguir a manada, de fazer as coisas simplesmente no piloto automático, né? Quando vai ver, ela já tá lá no meio inserida fazendo o que a maioria faz, mesmo que ela não esteja tão confortável assim, mesmo que ela não goste tanto assim, mas ela tem que ter aquela sensação de pertença, né? Que ela pertence a alguma coisa, a algum grupo, mesmo que ela não goste tanto. Eu vou citar um exemplo aqui, o meu, por exemplo. Eu tenho uma certa conduta, eu tenho um certo tipo de vestimenta, como vocês podem ver. Eu gosto assim mais de roupas básicas, sabe? Camisas básicas, com cores básicas. Não gosto muito de camisas cheias de estampa, de desenhos e tal. Mas isso, eu cheguei a essa conclusão como? É óbvio que eu tive influência de outras pessoas. Só que a questão é, se a gente analisar, a gente tem influência de todos os tipos. No dia a dia, na rua, onde a gente trabalha, onde a gente vai, na própria internet, a gente vê vários tipos de influências. Mas eu sei separar. Por exemplo, eu analiso certos tipos de vestimenta que não me atraem. Eu não me vejo, sabe? Talvez eu não gostaria de vestir aquele tipo de roupa. Eu vejo que não se enquadra com o meu estilo, com o meu tipo, como eu quero parecer. Então eu não uso. Da mesma forma, como por exemplo essas roupas que eu uso, de cores mais básicas, camisas básicas, sabe? Algo bem minimalista. Eu sigo por quê? Porque eu vi outras pessoas que se vestem assim também. E eu vi que esse estilo combina comigo, com a forma como eu vejo as coisas, como eu quero parecer, como eu quero portar. Entende? Então eu faço uma análise crítica, eu não só simplesmente sigo, eu faço uma análise crítica e eu vejo se, eu acho que eu ficaria bem assim, porque esse tipo de vestimenta transmite uma mensagem que eu quero transmitir. Transmite algo que eu quero passar. Combina com a minha postura, combina com a minha conduta. Entende? Diferente de outras pessoas que simplesmente só veem vídeos aí viralizados na internet. Ah, eu quero porque eu quero o tênis da Nike tal, porque eu vi que fulano de tal, a Virgínia, não sei quem, tá usando. Ela não quer nem usar porque ela gosta do estilo, é porque o outro fulaninho lá da internet, o influencer, tá usando. Entende? Eu não tô aqui querendo dizer que não tem como a gente viver isolado do planeta Terra, que não tem como a gente não seguir algum estilo, alguma opinião. A questão é que você não pode simplesmente seguir a manada, simplesmente pelo fato de que a maioria tá indo para lá, eu vou para lá também. A gente tem que seguir, usar o cérebro, o senso crítico, seguir a nossa intuição, os nossos pensamentos, as nossas convicções. É nisso que eu tô querendo chegar, tá? E é claro, eu não tô aqui querendo cagar a regra pra ninguém. Eu só tô compartilhando de um pensamento que eu tenho. E eu acredito que provavelmente tu que tá vendo esse vídeo possa ter um pensamento parecido, tá? Porque é perigoso. Porque quem quer viver diferente faz coisas diferentes. Fazendo coisas diferentes vai te fazer viver coisas diferentes. E aí a questão é, inclusive deixa aí nos comentários, tu é o tipo de pessoa que só segue as coisas? Ou tu faz uma análise crítica antes e segue a tua intuição, o teu senso crítico, as tuas opiniões, os teus pensamentos, a tua conduta, os teus princípios? Deixa aí nos comentários para eu saber o relato de vocês. Por que vocês acham que as pessoas fazem isso?